Logo no começo, nós vamos importar o módulo sys. Essa biblioteca ela permite o acesso a variáveis especiais do interpretador do Python e também a algumas funções especiais do sistema. Em seguida, nós vamos importar de PyQt 5.qt-widgets as seguintes bibliotecas: QApplication e também QMainWindow. E por último, nós vamos importar o arquivo que possui toda a definição da interface. Então, nós vamos importar da interface tudo que existe lá dentro. Esse nome é o nome do arquivo que contém toda a configuração da minha janela. Agora, nós vamos criar uma classe e essa nossa classe será subclasse de QMainWindow. Dessa forma, nós poderemos acessar algumas funcionalidades da superclasse. Vamos definir um método de inicialização, utilizando o init, e utilizar como único parâmetro o self. Dentro da inicialização, nós vamos inicializar a nossa superclasse, utilizando a palavra-chave super.init. Em seguida, nós vamos definir um objeto com o nome que você queira dar a ele, que será uma instância de UI main window. E essa classe nada mais é que a nossa superclasse, que tem todo o código da criação da interface. E através dessa instância self.ui, nós podemos invocar o método setup.ui, que vai configurar todos os widgets da nossa interface. Acessando o nosso arquivo interface.py, vocês vão ver que eu criei um objeto da nossa classe UI main-window. E através da instância, nós podemos acessar esse método setup.ui. E nós devemos passar para esse método o parâmetro main-window. Então, voltando para o nosso outro arquivo, vamos invocar o nosso objeto e utilizar o método setup.ui. E aqui dentro, nós vamos passar a main-window, que nada mais é que o self. Agora, a nossa classe ela já está pronta. E fora dela, nós vamos inserir todo aquele trecho de código que está no interface.py aqui do final. E esse trecho, nós vamos aproveitar somente algumas coisas. Uma das primeiras mudanças é esse import, que a gente já pode retirar porque a gente fez na primeira linha. Em seguida, nós podemos tirar esse trecho QtWidgets, porque nós já explicitamos o import do QApplication. Em seguida, nós excluímos essas 4 linhas. Isso porque 2 delas, que são essas daqui, nós já fizemos dentro da nossa classe. Então, excluindo essas 4 linhas, nós vamos trocar agora por uma instância da nossa classe tela e utilizar w.show. Esse w você pode pôr o nome que você quiser. Agora, vamos entender essa parte final do código. Na primeira linha, nós estamos verificando se esse arquivo está sendo executado diretamente. A variável name é uma das muitas variáveis especiais que é inicializada antes que o nosso programa seja aberto para o uso. E através dessa variável, nós podemos verificar se o código está sendo executado diretamente ou se o código está sendo importado para outro lugar. Para entender bem, vamos para o nosso código-fonte interface.py e vamos printar essa variável name. Se a gente executar esse arquivo interface.py, vocês verão que o que será printado será o main. Isso porque eu executei esse arquivo interface.py diretamente. Agora, se eu for para o arquivo principal, que é esse que a gente desenvolveu a classe, e executá-lo, a gente vai se deparar com um erro, porque não existe QtWidget, mas sim QtWidgets. Salvando o nosso arquivo e executando de novo, vocês vão perceber que foi printado o nome do arquivo. Isso porque aquele arquivo
interface.py foi importado e ele não foi executado diretamente como eu fiz anteriormente. Resumindo tudo isso, nessa linha estamos perguntando para o Python se esse arquivo está sendo executado diretamente. E isso é realmente muito útil pelo fato de executarmos todo esse método de inicialização somente se esse arquivo principal.py for executado diretamente e não de outra forma. Nessa segunda linha, após o if, é criado um objeto, uma instância da classe QApplication. Basicamente, fazemos aqui o mesmo que fazíamos quando instanciávamos a classe TK do Tkinter. A única diferença é que para o Qt nós devemos passar entre os parênteses esse sys.argv. Para entender essa parte, vale lembrar que quando a gente executa o nosso código em Python, todo o conteúdo é lido. Certas variáveis especiais são inicializadas e, por fim, o nosso código é executado. Portanto, o argumento sys.argv nada mais é que uma lista que contém essas variáveis especiais e informações sobre o nosso código e servem para inicializar a aplicação Qt. Na terceira linha, nós criamos uma instância da nossa classe criada, assim como a gente fazia no Tkinter. Na quarta linha, nós utilizamos o método show para alocar espaço na memória e mostrar o widget na janela. Nesse caso, a instância é utilizada em conjunto com o método, gerando a nossa interface completa. E nessa última linha de todo o código, nós vamos garantir que a nossa janela apareça para o usuário e também seja fechada assim que o botão de fechar seja clicado. Então, a função mais interna garante o main loop da nossa aplicação, o processo no qual a janela ficará aberta esperando a interação com o usuário, até que seja fechada, assim como no Tkinter. A diferença é que assim que esse main loop se encerra, é retornado um valor e esse valor é passado para uma outra função logo em seguida, o sys.exit, que basicamente assegura que a nossa aplicação foi corretamente encerrada, liberando o espaço alocado da memória da linha anterior. Essa foi a aula de hoje para entender bem o que está acontecendo no nosso código. E a partir de agora, a gente pode trabalhar com interfaces mais complexas e funcionalidades. Esse arquivo que a gente criou é toda a base para o desenvolvimento de interação com o usuário. Então aqui nós vamos tratar todos os eventos e ações que ocorrem na nossa interface. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.